mundo agora está perguntando quando que vai sair o auxílio. Auxílio reconstrução, quando vai sair os benefícios municipais, estadual. Mas a pergunta que nós que trabalhamos no SUAS e que também os voluntários que estão nessa linha de frente e estão daqui a pouco em atendimento com essas pessoas precisam pensar é como vai se gastar, como que vai se utilizar esse recurso. O que acontece? Quando a gente está no acolhimento emergencial, nesse acolhimento provisório e improvisado, a gente tem muitas necessidades não atendidas. E na grande maioria dos espaços, a gente não está trazendo essa noção das medidas paliativas que buscam atender aquela necessidade que para a gente pode não ser super essencial, mas para aquela pessoa é muito importante. A gente não está vendo isso. O que acontece quando entra o dinheiro? A pessoa tenta ter essa satisfação de uma necessidade muito importante de maneira imediata. A gente tem hoje, dentro da nossa forma de organização, uma rapidez para se satisfazer. Isso de maneira geral, tu não vê que quando às vezes a gente tá tão ansioso que tu tá olhando TV, mexendo no celular e tá com uma música junto, sabe? E essa necessidade de satisfazer e de ter tudo rápido e na mão, isso faz com que a pessoa que tá ali também sinta muita necessidade de algo e ela queira prover o mais rápido possível. Na hora que entra esse recurso, tu quer usar ele para quê? Para tua necessidade do hoje. Tu não tá pensando amanhã, porque tu tem uma necessidade premente, assim, essencial hoje. Então, a gente conseguir pensar em como que a pessoa vai gastar esse dinheiro, como que a pessoa vai investir esse dinheiro, não é a gente controlar o recurso da pessoa. Eu trouxe essa pergunta desse jeito, mas o que eu quero te dizer é como que a gente desenvolve um plano, né, de projeto de vida com esta pessoa para ela fazer esse investimento desse recurso e como que a gente satisfaz necessidades primárias, particularizadas, singularizadas dentro desse momento do acolhimento provisório, acolhimento emergencial, de maneira que elas não utilizem esse auxílio, ela não utilize esse recurso, mas sim que a gente consiga prover de uma outra maneira. Então são duas frentes do nosso atendimento que precisam acontecer. A questão da gente prover essas necessidades, às vezes pode ser assim, ó. Por exemplo, tu pode ter uma pessoa, eu escutei esse é um bom exemplo, eu escutei num abrigo uma pessoa dizer assim, teve um senhor que me perguntou se na marmita tinha salmão. Poxa, nós estamos aqui afogado nas coisas, tu quer ainda escolher a carne que vai ter. Às vezes aquela pessoa tem isso. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem que comer toda semana um peixe. Então ela vai lá, compra um peixinho e come. Aquilo para ela tem um valor que pode não ter para mim. Isso talvez para esse senhor, quando ele diz tem um peixe, tem salmão na marmita, ele não está querendo falar do peixe, talvez seja algo mais profundo de uma outra necessidade. Só que no atropelamento e na falta de expertise da grande maioria das pessoas que está atendendo, a gente não pensa isso, a gente só pensa, por favor, né? Agora quer escolher até a carne que vai ter, né? Então, isso que eu nem tô chegando ainda na questão dos veganos, não tô chegando na questão dos vegetarianos, que as nossas marmitas também não estão, na ampla maioria, preparadas para atender necessidades alimentares desse público. Mas eu nem tô chegando aí, eu tô falando ainda dessa questão bem pontual de querer uma carne, né, uma proteína diferente. Então isso são necessidades que muitas vezes a gente consegue sanar, porque senão daqui a pouco essa pessoa vai lá e vai gastar o recurso saindo para comer, sei lá quanto que ela vai gastar, mas para conseguir comer um peixe. E daqui a pouco a gente consegue fazer isso de uma outra forma. Então é um exemplo, mas eu poderia dar aqui inúmeros dessas necessidades. O plano de acompanhamento, a gente tem um passo a passo e um tempo que a gente desenvolve ele com as famílias que estão no acompanhamento dentro da assistência social. Aqui, a gente está falando de outro tempo e de outra possibilidade. Quando tu tá lá
num CRAS ou num CREAS e tu tá desenvolvendo um plano, né, um projeto de vida de uma família ou de uma pessoa, tu tem um profissional de referência. Aqui a gente não tem um profissional trabalhando e discutindo e pensando a vida daquela família, daquela pessoa que já conhece a sua história. Esse tempo que a gente leva para várias aproximações em relação à história da vida da pessoa, que a gente leva de vários encontros com essa família, que é numa visita domiciliar, que é dentro do espaço institucional, do CRAS, do CREAS, do centro de, enfim, do espaço que a pessoa está vinculada, ele não acontece aqui, ele é muito diferente. O que a gente vê? Em alguns lugares tu tem uma salinha, e naquela salinha as pessoas vão indo lá para atendimento. Mas muitas vezes vão as pessoas que querem ir. E aí aqui não vale a regra do, se a pessoa não solicitou atendimento, ela não quer, então eu vou atender quem queira. Também não pode funcionar assim. Claro que a gente não obriga ninguém a estar em acompanhamento, a gente não força ninguém a ir para um atendimento se a pessoa não quer, óbvio que não. Mas muitas vezes está faltando a gente também explicar sobre esse atendimento. Então, para a gente pensar, eu não vou falar aqui do atendimento como um todo, dentro do acolhimento emergencial, mas eu quero falar para vocês dessa parte específica do plano, tá? Então, no plano, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma oficina geral com todo mundo falando sobre isso. A gente pode botar ali um papel impresso com algumas informações de como que funciona o atendimento, quais são os objetivos do atendimento, para as pessoas também, elas têm as suas ideias lá, dos estigmas que tem em relação à assistência social, de que é só para pobre, que é só... Então, muitas pessoas não querem ir. Por exemplo, nesse processo mesmo, várias pessoas que foram atingidas pela enchente, mas que têm uma condição socioeconômica mais favorecida, essa pessoa vai lá e pensa, eu vou estar tirando de quem não tem, eu não sou pobre, eu não acesso a assistência, eu não pego o benefício, né? Então tem esses estigmas, e tu pode ter pessoas que não vão ir para um atendimento porque acham que não são o perfil da assistência. Tu pode ter pessoas que não vão lá construir junto esse projeto de vida porque pensam que não são merecedoras dessa atenção, desse atendimento. Então são muitas questões que podem passar e a gente então tem que evitar supor que quem não foi para atendimento é porque não quer, supor que aquela pessoa que daqui a pouco não desenvolveu alguma coisa que a gente combinou é porque não quer aderir. A gente usa muito essa palavra, né, que não quer aderir ao atendimento, que não tem vontade de dar andamento às coisas. A gente não pode aqui entrar num terreno de suposição, porque a gente está num grupo muito plural, que a gente não conhece, que a gente não tem tempo, neste momento, de aprofundar questões da vida da pessoa e que muitas vezes a própria pessoa não está disponível para mexer em determinadas dores num momento de tanta fragilidade, de tanta sensibilidade. Então, não dá para supor, não é momento da gente fazer exposições ou da gente tentar se guiar por aquilo que a gente faz quando a gente está dentro dos nossos espaços, dos serviços que a gente já tem dentro dos SUAS consolidados. A gente não pode ir nessa vibe, nessa ideia que não vai dar bom, tá? Então vamos pensar assim, estratégias do que a gente pode fazer. A gente pode fazer oficinas, nessas oficinas a gente trabalhar a ideia de um projeto de vida, a gente trabalhar a ideia, fazer reflexões em torno disso, a gente pensar sobre essas necessidades primárias, quais são as necessidades que eu tenho hoje que eu posso sanar de outras formas, quais são os direitos que eu tenho que eu posso estar buscando para além do recurso, quais são coisas que dentro das necessidades que eu tenho, que a minha família tem, o que eu posso sanar a partir do acesso a direitos a outros bens e recursos que não são desse benefício que está vindo e que eu posso sanar de outra forma. Isso tudo é a gente garantir direitos, isso tudo é a gente trabalhar com essas pessoas a noção de direitos e a gente também trabalhar a noção de um projeto de vida, né? Então, dentro disso a gente pode pensar em cada área. As questões, eu sei que a questão da moradia, ela tá no topo da lista, mas se a gente começar por moradia, a gente também não sai do lugar, né? Porque neste momento a gente tá falando de pessoas que estão sem moradia. Então a moradia, ela é nosso problema, mas o que a gente pode buscar, né, com essas pessoas em termos de saúde,
em termos de satisfação de necessidades, por exemplo, vinculadas à educação, à profissionalização, porque a pessoa tinha um projeto de vida que estava em andamento, que ela pode nem nunca ter pensado sobre isso, mas ela tinha um projeto que estava andando, que é o quê? Onde que eu tô, o que eu faço hoje para garantir, satisfazer necessidades minhas e da minha família, e onde eu quero ir, onde eu quero chegar, se eu tenho alguns sonhos, eu quero viajar, eu quero ter um trabalho melhor, conseguir ser promovido, eu quero nunca mais trabalhar com isso porque eu detesto fazer isso que eu estou fazendo hoje, eu queria ter uma outra vida. Tudo isso passa pela cabeça da pessoa. Só que a gente às vezes está tão concentrado na questão da habitação, da moradia, que a gente não consegue pensar sobre essas questões. Então, tudo isso são coisas para a gente pensar. E aí, se a gente vai num nível mais profundo, que daí a gente não está falando só de projeto de vida, mas a gente está falando de um nível mais profundo de atendimento, de acompanhamento dessas famílias, a gente tem, por exemplo, mulheres que estavam numa situação de violência e que tudo isso aconteceu e daqui a pouco agora ela tem a oportunidade de sair daquela situação, de já estando num espaço de acolhimento, ter um outro encaminhamento de vida. Então a gente está falando até de coisas bem mais profundas aqui. Então tudo isso está acontecendo simultaneamente, a gente não sabe, porque a gente não conhece a história dessas pessoas, a gente não tem algo que chega, nem sempre no acolhimento tradicional, vamos dizer assim, chega informações para a equipe da história de vida da pessoa, mas alguma coisa chega. Aqui não chegou nada, só o que a gente tem é o que as pessoas vão falar. E muitas vezes elas não estão querendo falar. Então, a gente vai ter que trabalhar isso a partir de reflexões mais amplas. E aí sim, oferecer espaços de escuta individualizado, particularizado para aquelas pessoas que quiserem. E isso a gente já fazia na proteção básica, dentro do CRAS. Quando a gente faz lá as oficinas, e aí a pessoa, depois da oficina, ela pede para ter um atendimento particularizado, é isso, alguma coisa mobiliza ali naquele momento e ela aproveita que existe a disponibilidade de atendimento para continuar essas reflexões que ela fez, né, essa conversa que estava sendo feita em grupo, de uma maneira mais particularizada, para ela ter mais privacidade, ter a questão do direito ao sigilo, né, e conseguir também se sentir num ambiente mais confortável para expor algumas coisas pessoais que ela se sinta confortável para fazer com o profissional que está ali. Então, essas são etapas que a gente precisa pensar também no acolhimento, e quando a gente fala nesse recurso, essa é a minha grande preocupação nesse momento que já foi dada a aprovação, né, para começar a dar, então, distribuir esses recursos, começar a ir diretamente para as pessoas, se a gente está conseguindo pensar nisso nesse momento. Eu sei que é muito tenso, que a gente tem muitas coisas se sobrepondo ao mesmo tempo no acolhimento, que os gestores estão aqui sobrecarregados, né? Eu vejo pela prefeitura aqui de Porto Alegre, que tenho várias amigas, vários amigos, pessoas queridas e que estão se desdobrando em mil aqui para fazer esse trabalho, mas a gente precisa também pensar nisso, então eu quis trazer esse vídeo para a gente dar o start aí, e se por acaso isso tá acontecendo nesse abrigo que tu tá vendo essas questões, tu puder me trazer aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz, porque isso também me ajuda a produzir conteúdo que atenda às necessidades que os trabalhadores do SUAS e os voluntários têm hoje, agora, nesse momento imediato, né? Eu sigo, né, indo até os espaços de acolhimento, mas é muito bom receber aqui essas informações. Se não quiser trazer nos comentários, se for alguma coisa mais específica, né, e não quiser trazer aqui de maneira pública, por favor, me aciona aqui pelas redes sociais, nos direct, me aciona no WhatsApp, tem aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes e também o meu celular. Então, fico à disposição, espero que a gente consiga vencer isso juntos e sair muito melhor do que a gente entrou nessa tragédia. Beijão!